Alô, alô, queridos alunos do primeiro ano. Na aula de hoje nós vamos falar sobre vetores. Então, em física nós temos dois tipos de grandezas: grandezas escalares e grandezas vetoriais. No caso das grandezas escalares, para elas ficarem perfeitamente definidas, você só precisa do número acompanhado da sua unidade. Exemplo, massa. Massa é uma grandeza escalar. Quando eu digo 2 kg, todo mundo entende. Já no caso de grandezas vetoriais, você precisa de algo a mais, né? Como veremos a seguir. Então, primeiro vamos para a definição. O que é um vetor? É um eixo matemático representado por um segmento de reta com direção, sentido e módulo, e serve para utilizar para representar as grandezas vetoriais. Então, aqui eu tenho 3 tipos de grandezas. Aqui deslocamento, que está representado pelo vetor D, aqui velocidade, representado pelo vetor V, e aqui aceleração, representado pelo vetor A. Observe que em cima eu tenho uma seta para a direita, indicando que é uma grandeza vetorial, certo? Então, continuando aqui, eu tenho... vamos falar sobre o módulo do vetor. O que seria o módulo do vetor? O módulo do vetor é o tamanho, ou seja, é a intensidade do vetor. Então, aqui, como é que representa o módulo? Aqui eu tenho o vetor, representado com a setinha em cima, e o módulo eu posso simplesmente tirar a representação da seta e deixar só a letra, ou entre essas duas barras aqui. Então vai representar o módulo do vetor ou o tamanho do vetor, ok? Então aqui eu tenho o vetor A, o vetor B, C e D. O que é que eu observo aqui? Que o vetor B, C e D tem a mesma direção, porque esses dois segmentos de reta aqui, S e T, são paralelos. E o vetor D e B tem a mesma direção, o vetor C e D tem sentidos contrários. Aqui, D e B tem a mesma direção, mesmo sentido, e C e D tem a mesma direção, mas sentidos contrários. Então vamos para a situação prática aqui. Você imagina um avião que se desloque da cidade X, Y e Z, tá? E eu quero determinar o vetor resultante desse deslocamento. O que é que eu faço? Então eu represento aqui o vetor delta S1 de X para Y e aqui de Y para Z, o outro segmento. Para encontrar o vetor resultante, eu ligo a origem do primeiro à extremidade do outro. E aqui, pelo teorema de Pitágoras, você vem e determina a hipotenusa agora, que aqui eu tenho um triângulo retângulo, então o vetor resultante aqui, o módulo dele vai ser a hipotenusa desse triângulo. Usando o teorema de Pitágoras, eu determino esse valor. Tá? Então, continuando aqui, eu tenho algumas situações que podem aparecer aí para determinar o vetor resultante, ou seja, o vetor que representa a soma dos outros dois. Então, nesse caso aqui, eu tenho o vetor D e o vetor E. Então, observe que o vetor D, a extremidade dele está coincidindo com a origem do outro. Então, o vetor resultante, eu simplesmente ligo a origem do primeiro à extremidade do outro. Então, o vetor F vai ser o vetor resultante desses dois, que representa a soma vetorial, D mais E. Nesse outro caso aqui, o vetor C é que faz o papel do vetor resultante, né? de A mais B, ou seja, a soma vetorial de A mais B. A representação, eu ligo a origem do primeiro à extremidade do outro. E nesse outro caso aqui, eu tenho dois vetores, onde eu tenho o vetor G e o vetor H, onde o vetor G é maior do que H. Para encontrar a resultante desses dois, eu simplesmente pego o maior, subtrai do menor, e o vetor resultante vai ter o sentido do vetor maior, no caso aqui o I. O vetor I vai ser a soma vetorial de G mais H. Né? Lembrando que isso aqui se remete, por exemplo, a um cabo de guerra. Quem ganha um cabo de guerra, quem tem maior força. Então o G aqui, o vetor resultante, vai ter a direção do maior, que é o G. Agora vamos ver essas duas regras aqui para você determinar o vetor resultante. Você tem a regra do paralelogramo, que você pode utilizar quando os dois vetores têm a mesma origem. Observe que aqui o vetor A e o vetor B têm a mesma origem. O que é que eu faço? Passo uma reta paralela ao vetor A, outra reta paralela ao vetor B. Na interseção dos dois aqui vai estar o meu vetor resultante, que é o R. Então esse vetor R vai ser a soma vetorial A mais B. E aqui, se eu transportar esse vetor para cá, aí agora eu tenho na sequência AB, onde a extremidade de A coincide com a origem de B.
E para encontrar o vetor resultante, eu ligo a origem do primeiro à extremidade do outro. Então estou usando aqui a regra do paralelogramo. Não importa quantos vetores você tenha, você pode usar essa regra em qualquer situação. Você liga a origem do primeiro à extremidade do outro, e daí você obtém o vetor resultante de N vetores que você tem. Nesse caso aqui eu só tenho 2, mas eu poderia ter mais vetores. E agora vamos para a questão do módulo. O que é que eu faço para determinar o módulo do vetor, o tamanho do vetor? Então, nesse primeiro caso aqui, eu posso usar a regra do cosseno. O que é que diz a regra do cosseno? Que esse aqui é o quadrado, vai ser igual a A ao quadrado, mais B ao quadrado, menos 2 vezes AB cosseno desse ângulo. E nesse outro caso, o que é que eu faço? Então, você pode aproveitar a regra do cosseno, que você já utilizou nesse triângulo, e encontrar uma relação entre o cosseno de alfa e o cosseno de θ, que é esse ângulo aqui. O que é que eu observo? Que o cosseno de alfa vai ser o cosseno de 180 menos θ, que é esse ângulo aqui. E daí eu tiro por uma relação trigonométrica, eu tiro que o cosseno de 180 menos θ vai ser igual a menos o cosseno de θ. E daí você substitui. No lugar de cosseno de alfa, eu coloquei menos cosseno de θ. Menos com menos dá mais, e daí eu chego nessa expressão aqui que eu posso utilizar nessa situação aí, onde eu tenho para utilizar a regra do paralelogramo. Eu posso usar essa relação aqui, ó. Então o vetor resultante aqui vai ser igual o quadrado de A mais o quadrado de B mais 2 vezes AB vezes cosseno do ângulo aqui, ok? Então vamos lá. Outra situação, quando você multiplica um vetor por menos 1, você simplesmente inverte o sentido do vetor. Você tem o oposto dele. Então vejamos aqui essa situação. Digamos que eu tenho o vetor A e o vetor B. Eu quero encontrar o vetor A menos B. Então o que é que eu faço aqui? Você inverte o sentido de B. Então B está apontando para a direita, você inverte, ele vai estar apontando para a esquerda agora. E daí você usa a regra do paralelogramo ou a regra do polígono fechado. Transportando esse vetor para cá, você pode usar a regra do paralelogramo ou do polígono fechado para determinar o módulo, o vetor resultante. Bem, aqui eu tenho a regra do paralelogramo para encontrar o vetor resultante dos dois, e o módulo você usa essa lei que nós já vimos anteriormente. Para determinar o vetor resultante aqui, você eleva ele ao quadrado, os outros dois, a soma do quadrado dos outros dois, mais 2 vezes o produto dos outros dois vetores, vezes o cosseno do ângulo entre eles aqui. Tá? E por último, vamos ver a questão do vetor. Sim, quando o ângulo entre os dois vetores for 90 graus, então você já vai direto aqui, ó. Usa essa relação aqui, ó. O quadrado do vetor resultante vai ser igual à soma do quadrado dos outros dois vetores, porque o cosseno de 90 é zero. Então aquele segundo termo lá da expressão anterior, você se anula, né? E por último, para completarmos aqui, vamos ver a decomposição de vetores. Então eu tenho esse vetor e quero decompor ele em 2 vetores. Então você vai ver a projeção dele no eixo X e no eixo Y. Então esses 2 vetores aqui são os vetores componentes do vetor V. Vamos ver aqui, ó. Então tem o vetor V, a projeção dele no eixo X vai ser V de X e a projeção em Y vai ser V de Y aqui, ó. Então aqui, quem vai ser a componente em X? Usa o cosseno, e a componente em Y você usa o seno. O cosseno é o quê? Cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E daqui eu tiro que o vetor, a componente do vetor em X vai ser V cosseno de θ, e a componente do vetor seno é o cateto oposto, no caso aqui é V de Y dividido por V. Então a componente de V de Y vai ser V seno de θ. E daí eu tenho as duas componentes, X e Y. Ok, pessoal? Então espero que essas informações sejam úteis para vocês resolverem as questões da terceira lista de exercícios. Então até a próxima, fique em paz e com saúde. Obrigado e até a próxima.